Boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Vozes de Dandara, podcast que foi criado para mulher, por mulher, né, voltado aos cuidados da mulher, né, a ouvir a mulher, que a voz da mulher ecoe, que ela não, não sei, hoje eu não tô... Não dá para cortar isso? Olá, boa noite. Aqui é a Elaine Passos, coordenadora da Casa de Dandara. Pessoal, hoje o assunto vai ser Casa de Dandara. Hoje o assunto vai ser voltado para nós, para o nosso trabalho, para o nosso acolhimento e atendimento às mulheres municipais aqui de Guarujá, que tanto precisam do nosso apoio. Então, estamos neste momento aqui falando a respeito do nosso trabalho, de quanto a gente acolhe, quantas mulheres são acolhidas pelo nosso espaço. Isso é extremamente importante. Então, hoje estou aqui com a Neide Passos, que é a nossa entrevistadora do Vozes de Dandara, para a gente falar sobre a importância da Casa de Dandara na cidade de Guarujá. Bom, desculpa, hoje eu tô, acho que um pouco emocionada com o conteúdo do Vozes de Dandara, por tudo que lutamos, por todos os anos de luta, né, que tivemos para chegar onde chegamos, e a luta maior agora é para dar continuidade a esse trabalho, um trabalho que é extremamente importante. E a cada dia nós provamos a importância desse trabalho, a necessidade da continuidade e da ampliação desse trabalho. Os feminicídios e a violência contra a mulher, eles não perecem, eles não minimizam. Pelo contrário, cada dia mais e mais forte, cada dia mais e mais mulheres vítimas de violência, cada dia mais mulheres perdem suas vidas. Então, hoje aqui conosco está a coordenadora da Casa Dandara, Elaine Passos, né, que vai nos falar um pouquinho sobre o dia a dia da Casa de Dandara, sobre a importância desse espaço, desse trabalho. Bom, a Casa de Dandara atualmente ela é um porto seguro aqui no município de Guarujá. Existem inúmeras falas de que no município tem várias OSCs, o terceiro setor, falando que abraça, que apoia, que acolhe mulheres. Mas a gente se pergunta, será? Né? Vamos nos unir. Até onde a gente pode chegar? Porque o número de vítimas está crescendo cada dia mais. Então eu peço, inclusive, para outras OSCs que trabalham com mulheres, unir forças, se juntar a nós, para que nós possamos realmente abraçar essas vítimas. Porque só na Casa de Dandara atualmente são mais ou menos 280 mulheres. Desde 2024 para cá. Então, é um espaço e um número gigante de vítimas que cresce cada vez mais. Toda semana é um episódio diferente, toda semana é uma vítima diferente. E a gente precisa ampliar os trabalhos e os cuidados para com as mulheres aqui no Guarujá. É importante ressaltar que essa luta não é minha, não é da Elaine. Essa luta é nossa. Essa luta é da sociedade como um todo, e não apenas das mulheres, dos homens também. Porque assim como nós temos os homens que colocam a mulher numa situação de risco, mas também temos muitos homens que nos apoiam, que nos ajudam, que estendem as mãos. E as OSCs, como a Elaine bem colocou, que atuam voltada para as mulheres, não é a Casa de Dandara, não é a Casa N, a Casa X, né? Não é a entidade Y, a entidade W, é a sociedade, é o coletivo. Juntos nós vamos chegar mais longe. Juntas, essas entidades, como fala, afunilando e dando as mãos, né, em prol da mulher, nós vamos conseguir resultados mais exitosos. Não é momento de pensar no eu, é momento de pensar no coletivo. Quando nós colocamos os nossos nomes, os nossos rostos, a nossa força de trabalho em prol disso, é em prol do coletivo. Cada mulher que deixa de ser vítima, cada mulher que tem a sua vida preservada, nós estamos cuidando de uma família inteira. Não é de um ser, é de uma família como um todo. A grande maioria dessas mulheres são mães de 2, de 3 crianças, às vezes mais. Não importa a quantidade, é uma família.
Nós não estamos preservando apenas a vida daquela mulher, nós estamos preservando, tá, o contexto familiar como um todo. Elaine, como as mulheres chegam na casa de Dandara? Bom, se a gente for falar emocionalmente, elas chegam de forma, em situação vulnerável, completamente fragilizada, com medo, dependente daquela, infelizmente, daquela situação, dependente daquele casamento, dependente daquele agressor. Elas chegam sem saber para onde ir, acuadas, perdidas. E aí é onde nosso trabalho apoia e acolhe da melhor forma, humanizado e profissional, para que elas consigam superar toda essa fragilidade e alcançar patamar que elas possam falar, não, agora eu vou seguir em frente, e ao ponto de ir atrás, buscar fazer um boletim de ocorrência, correr atrás da sua medida protetiva. Não são todas que vêm já com medidas, ou que vêm com boletim, que vêm com essa potência de ir atrás buscar proteção, mas a gente consegue levantar elas para que elas possam ir buscar a sua independência, né? Em todos os sentidos. Grande maioria delas com seus filhos, então isso, infelizmente, ajuda o agressor, porque ele utiliza dos filhos para poder acuar cada vez mais essas mulheres. E a gente tenta de todas as formas acolher, apoiar, fazer uns atendimentos individuais, em grupos, porque elas conseguem, né, interagir entre elas e se reconhecer também que o seu problema às vezes é menor do que o da outra que está chegando, e se apoiarem umas às outras. Então hoje a Casa de Dandara, ela é um braço fortíssimo aqui no município, porque ela está ali junto com outras OSCs, outros órgãos no enfrentamento à violência contra a mulher. E que está crescendo cada vez mais. Infelizmente, a gente precisa montar um grupo, um fórum de enfrentamento contra a violência doméstica. E a questão da violência, colocar aqui, ela não para quando a mulher chega na fase da idade 60 a mais, por exemplo, viu? Nós temos muitas mulheres 60 a mais que passaram ou ainda passam pela questão da violência, né? O fator idade, o fator religião, o fator social, tá? Não impede que essa violência aconteça. Eu sou assistente social de profissão e hoje eu estou lotada na Secretaria de Direitos Humanos e eu respondo por algumas pastas. Uma das pastas é o CIAMP Rua, que é um trabalho voltado à população em situação de rua. E na população em situação de rua nós temos muitas mulheres. E algo que mexe, que impacta muito, é saber que, na maioria das vezes, as mulheres em situação de rua escolhem uma pessoa, né? Escolhem um indivíduo para estar ao lado dela, escolhem um violentador para que ele impeça que ela seja violentada por 2, por 3 ou por 4. Então, ela escolhe ser vítima de apenas um para evitar ser vítima de 2, de 3, de 4. Então, assim, gente, a violência... as garras da violência, elas são garras longas, grandes e que alcançam as mulheres em todas as instâncias. Então eu conclamo aqui e peço, vamos nos unir. Isso não é uma responsabilidade minha, dela, apenas do governo, é uma responsabilidade da sociedade como um todo. Todo homem foi gerado por uma mulher, né? Teve uma irmã, ou teve uma tia, ou teve uma madrinha, teve uma avó, teve uma figura, uma ou mais figura feminina na sua vida. Então, quando você levanta a mão para esta mulher, você está levantando a mão para todas as mulheres que perpassaram a sua vida. É desta forma que temos que pensar, é desta forma que temos que conduzir. A violência que você está imputando a esta mulher, ela está sendo dividida a todas aquelas mulheres que perpassaram a sua vida. Então, aonde há violência, não há amor. E a violência, ela não nasce no soco, no pontapé, né? A violência, ela nasce com palavras carinhosas, ela nasce com proibições que, naquele momento de paixão, nós entendemos que é por cuidado, e não é por cuidado.
tá? A violência, ela não vem só de forma física. Uma das piores violências e mais marcantes é a violência psicológica, a violência emocional, porque essa não deixa marca. Ela não tem marca física. A vítima não sai com o olho roxo, a vítima não tem um corte na sua pele, na sua carne, a vítima não tem seus cabelos arrancados, mas ela tem a sua alma degradada, ela tem a sua essência vilipendiada. Então, a violência ela tem diversas formas e todas elas são extremamente agressivas e destruidoras. E Elaine, me diga uma coisa, nós temos mulheres hoje já com um ano e pouco de acompanhamento na Casa de Dandara, né? Sim, a gente tem diversas mulheres, afinal de contas, a Casa de Dandara, a sede foi aberta em 2024, né? Então a gente já tem várias mulheres empoderadas, várias mulheres fortalecidas, e até porque, assim, é um trabalho árduo, contínuo, mas que nos fortalece enquanto equipe cada vez mais, porque ver aquela mulher chegar totalmente fragilizada e logo após a gente vê ela saindo sorrindo, abraçando todo mundo, acolhendo outras mulheres que chegam, né? Pra gente é maravilhoso, é algo que é gratificante demais. Porque, assim, a mulher, quando ela rompe o ciclo de violência, ela reconstrói a vida dela, não somente dela, mas dos filhos, ela consegue impactar uma sociedade como um todo, né? Trazer algo mais justo, mais humanizado e acolher outras mulheres. Então, é isso que a gente faz. Nossa equipe é toda formada por mulher, então a gente tem esse olhar humano e mais delicado voltado para saber a diferença, a vulnerabilidade, a especificidade de cada mulher que chega na Casa de Dandara. Tem uma fala, né, que é antiga e infelizmente ela é corriqueira. Ah, tá sofrendo porque quer, tá nesse relacionamento porque gosta. Será que é porque gosta? É porque quer? Não, não é. Não é em momento algum. São diversos casos, gente. São casos que nós, enquanto equipe, ficamos assim impactadas com as situações. São mulheres que vivem em cárcere privado, são mulheres que são realmente vilipendiadas, perdem o seu patrimônio, perdem o seu convívio social, nem sequer às vezes ir às reuniões dos filhos nas escolas, nas creches, elas podem ir. Muitas das vezes, se vão, o agressor fica do lado de fora, aguardando ela receber, de olho nela. Mulheres que infelizmente têm os seus telefones clonados, são poderadas em não poder usar a mini saia ou ir numa praia, não poder conversar com homens. O seu local de trabalho, ela se sente acuada, ela não é com todo mundo que ela fala. O agressor fica do lado de fora aguardando aquela mulher sair. Então, cada um chega com um caso diferente, mas todas elas... Gente, ninguém quer viver dessa forma. Ninguém quer viver isolado do mundo, sem poder conviver, falar, conversar, ajudar o próximo. Muitas mulheres que trabalham em igreja, fazem projetos sociais dentro das escolas e são, infelizmente, retiradas desse convívio pelos agressores, porque elas não podem falar com ninguém, nem fazer nada, não fazer parte da sociedade. Eles conseguem completamente visibilizar cada uma delas e elas não têm voz, elas não podem chegar a lugar nenhum. E pra gente isso é dolorido demais. Demais, de verdade, ver uma mulher chegando como se fosse um bicho acuado. É desse jeito que chega pra gente. E é isso. A gente... Vou aproveitar aqui e agradecer aos nossos patrocinadores, agradecer aqui a nossa produtora Tríades, que nos abraçou também, nos acolheu com tanto amor e carinho, né? Agradecer a Loja Zaruanda, que é o nosso patrocinador hoje. E aproveitando, dando boa noite a todos que estão nos acompanhando, agradecendo muito. Nós precisamos muito do apoio de todos. Precisamos muito que vocês compartilhem, que vocês curtam, que vocês comentem, que divulguem, porque esse trabalho ele precisa voar, né? Ele precisa alçar voos mais longos, né? Então nós temos aqui o Renan Alves, parabéns pelo trabalho que desenvolve na Casa de Dandara. É um trabalho transformador, importante e fundamental. Lutimira Araújo Paiva, boa noite, parabéns por mais um Voz de Dandara. Emily Seixas, boa noite. Cacau Nascimento, maravilha de trabalho, todo o meu respeito. Boa noite, Cacau. Boa noite. Marcelo Passos, Casa de Dandara precisa continuar. Sim, precisa e deve continuar. Thaís Apolinário,
Boa noite, a sua bênção. Parabéns por mais uma vez a Casa Dandara ser a voz de todas nós mulheres. Que o Sagrado abençoe. Esteja junto conosco nessa luta. Precisamos de mais e mais mulheres. Osmar Silva, boa noite. Lutimira Paiva. Quais as principais dificuldades que surgem, tanto para a instituição funcionar, quanto para garantir o direito das mulheres efetivamente? Eu acho que lá atrás, quando o Voz de Dandara começou, né? Eu trouxe essa fala e, infelizmente, o que a gente precisa é de verba. A Casa de Dandara hoje está passando por um momento de transição difícil, que a gente está precisando muito do apoio de todos, então a gente clama para que vocês ajudem, para que vocês compartilhem, para que a Casa de Dandara não feche suas portas, para que a gente continue nosso trabalho de forma tão positiva e efetiva que é aqui na cidade. Somos procuradas muitas vezes pela rede, né, do município para trabalhar em parceria pelo nosso trabalho, por aquilo que a gente faz por amor, acolher essas mulheres. Então, eu peço o apoio de todos para que esse vídeo, para que o nosso trabalho chegue nos ouvidos de várias pessoas importantes da cidade, empresas, políticos, que possam abraçar a Casa de Dandara. A gente precisa hoje muito de ajuda, a gente precisa de verba para dar continuidade a esse trabalho. A Casa de Dandara hoje não é só atendimento psicossocial, ela é muito mais que isso, ela é praticamente uma mãe para essas mulheres. Nós temos ações com projetos para adolescentes, para as mulheres idosas também, inclusive vamos iniciar agora no mês de março um trabalho voltado para as mulheres idosas, são aulas de yoga, aulas de dança, aulas de alongamento que vai acontecer na Casa de Dandara, a capoeira para as mulheres também, e estamos agora com um projeto onde vamos entrar dentro da Fundação Casa, com os adolescentes lá da Fundação Casa, vamos começar um projeto de um livro com esses adolescentes, onde a gente está correndo atrás para que esse livro seja publicado com a história de 10 adolescentes. E ainda vamos abraçar as mães desses adolescentes. Então, assim, a Casa de Dandara não é somente um tratamento psicossocial que essas mulheres passam. A gente cuida da vida delas, a gente tenta organizar a vida delas de todos os modos. Às vezes são mulheres que precisam de LOA, são mulheres que precisam passar por um exame médico, são mulheres que precisam ser encaminhadas para um CAPS. A gente não é simplesmente uma porta onde elas chegam, são ouvidas, acolhidas e depois a gente fala tchau. Não, a gente organiza a vida dessa mulher. Emprego. Muitas vezes a gente corre atrás de conseguir, de repente, emprego para essas mulheres. Adolescentes que estão ali lidando com a gente, que são filhos dessas mulheres que estão com a gente tenta cuidar deles, a gente tenta estabelecer a vida desses adolescentes. Então, assim, eu peço o apoio de todos dessa cidade para que compartilhe esse vídeo e ajude a Casa de Dandara a se manter viva, a se manter erguida, tá? Não é fácil, mas é gratificante demais cuidar de cada mulher que chega pra gente. Olhar para cada mulher que chega da gente, para nós. Então, assim, um braço, uma mão que estende para a Casa de Dandara faz muita diferença. Bom, vamos lá. Boa noite, Driele Nascimento. Boa noite, parabéns à Casa Dandara por acolher mulheres em momentos que mais precisam de ajuda, acolhimento e conselhos no momento de vulnerabilidade. Selma Lobato, mas vai fechar a casa por quê? Mércia, boa noite. Mércia, é um trabalho maravilhoso que precisa continuar. Selma Lobato, tem de ir até a prefeitura falar com o prefeito. Boa noite, você é a Tatiane Maria. Tatiane é uma das atendidas na Casa Dandara, né, Tatiane? Seja bem-vinda ao Voz de Dandara. E assim, eu peço as nossas amigas aqui, não apenas do Guarujá, mas da Baixada Santista, nossas amigas empresárias, né? Nossas amigas profissionais, médicas, enfermeiras, professoras, advogadas, psicólogas, vem junto com a gente nessa caminhada. Vamos junto, vamos dar a mão. O que uma mão consegue, 2, 3, 4, 5, consegue muito mais. Né? Sozinha nós não chegaremos a lugar algum. A Casa de Dandara, ela iniciou com um formato e ela está abrindo, né? Ela está abraçando cada vez mais. Isso porque nós não estamos sozinhos, porque uma dá a mão para a outra. A mulher que está chegando agora já é acolhida por aquela que já está em tratamento há 6 meses, a 1 ano. E você, Tatiane? Se apresente.
Boa noite, né, pessoal? Eu sou Tatiane, né? Eu tenho 32 anos, né? Eu cheguei na casa de Dandara, posso falar a verdade, né? Destruída. E graças a Deus, né? Com toda a equipe me ajudando, né? Eu tenho conseguido voltar um pouco do que eu era antes, né? Vocês não têm noção do que é o trabalho a Casa de Dandara, porque a gente vem de uma violência doméstica, de algo que aconteceu lá atrás, destruída totalmente. E quando chega lá, a gente encontra apoio, as meninas conversam, tem toda a equipe, as psicólogas, tem toda a coordenação da Casa de Dandara que ajuda a gente a voltar, a gente entender que a gente não vai parar porque sofreu alguma agressão ou porque aconteceu algo na nossa vida. E se você, né, que puder ajudar, ajude. Ajude a ONG A Casa de Dandara, contribua, ajude a gente que está precisando. Porque, assim, todas as mulheres que chegam lá tá passando por algo difícil. Então, acontece o quê? Acontece uma agressão dentro de casa, acontece que o ex-marido, né, o companheiro, ele agrediu, ele maltratou e a gente tá ali para voltar a viver, porque a gente entende como se a gente tivesse morrido e quer parar, né? A gente quer parar e é muito difícil, né? Eu, quando cheguei na casa de Dandara, eu até pensei realmente no suicídio, né? Eu cheguei pensando no suicídio. Eu cheguei pensando em tirar a minha vida. Eu cheguei na casa de Dandara pensando em colocar uma corda e tirar minha vida, porque eu já não estava mais aguentando. Porque o que eu passei com o meu ex não foi qualquer coisa. As pessoas acham que uma violência doméstica é só gritar. Não é gritar. Não é só um empurrão. Não é só chegar e falar algo, dizer só para a mulher, você tá feia. Começa tudo no dia a dia e chega momento que chega ao extremo. E muitas mulheres não têm voz, né? Não tem vez. E por isso fica calada, fica aguentando. Mas graças a Deus tem essa ONG maravilhosa. Meninas, você não tem noção. Vocês não têm noção o que as meninas têm me ajudado na casa de Dandara. Vocês não têm noção. Enquanto às vezes eu ligo para Eliane chorando, dizendo me socorre, mandando vídeo para as meninas e as meninas assim, chega aqui, Tati. Chego lá, passo pela psicóloga e passo pelas meninas e começo a conversar. Tati, se ajeita, volta. Então, eu tinha perdido isso. Eu tinha perdido a vontade de me arrumar, a vontade de querer viver, a vontade de dizer assim, não tem jeito ainda para conseguir voltar de volta. Eu pensava que não ia mais conseguir. Mas tá aí. Tô aqui. O resultado tá aí. Uma Tô mulher aqui. nova, uma mulher bonita, cheia de vida, né? Com uma história pesada, tá? Mas que essa história pode ser suavizada, porque a gente não vira uma página, a gente fecha um livro, não é isso? E é isso que você tá fazendo. Fechando um livro, iniciando uma nova história, um novo começo na sua vida. E assim, Tatiane, eu sonhei com essa casa, com o início dessa casa durante muitos anos da minha vida. E eu sou bem honesta e não tenho ressalva nenhuma em falar. E eu sonhei porque eu passei por tudo isso, tá? Eu sou uma sobrevivente também, né? Eu me sinto uma fênix. Eu ressurgi das cinzas quando eu achei que eu não tinha mais jeito, que não tinha mais condições, eu consegui, né? Então, assim, o criar a Casa de Dandara, o sonhar e pensar a Casa de Dandara e realizar exatamente por isso, por tudo que eu passei. E a gente só sabe quando a gente passa na pele, tá? Então, aquilo que eu falei antes de você chegar, não é o tapa, às vezes o olhar dói muito mais do que um tapa, né? A violência psicológica, a violência emocional, ela tem garras profundas, né? Às vezes não é que aquela cicatriz na pele a gente vai esquecer, não, a gente não esquece, mas aquela cicatriz que não é vista, que a sociedade não enxerga, não existe. Mas a gente que sente na pele, que sente na alma, a gente sabe que a dor é grande. E a gente não vive essa vida porque gostamos. Não é porque somos incapazes
Não é porque a gente nós somos colocadas de uma forma impotente. A nossa potência ela é minada dia a dia. As nossas forças são sugadas dia a dia. E às vezes a pessoa que está ali do lado e que a gente fala assim, me ajude, aí vira para você e fala, o problema é seu. Viram as costas, né? Vira as costas. Você está vivendo isso porque você quer. É ruim com ele? Pior sem ele. E não é assim. Me fez lembrar agora, né, algo que eu passei, né, nessa fase agora, que eu, quando estava gestante, eu disse assim para a pessoa, né, eu disse, me ajuda, não deixa eu morrer, não deixa meu filho morrer. E o que me dói é que a pessoa fazia assim, como se nada tivesse acontecido. Nada tivesse acontecido. Várias vezes, até a médica mesmo falou na frente e disse, se você bem soubesse o que ela passa, você nem reclamava da dor que ela está sentindo. E muitas vezes ele dizia, você não sente dor. Isso é mentira. Quando eu dizia, eu não posso me levantar. Isso é mentira, vai varrer a casa, vai fazer as coisas. Então, assim, a gente que é mulher, né? A gente somos muito desprezada pela sociedade. Desacreditada, verdadeiramente. Ah, não acredita, quer dar de coitada, não é. Ah, cadê o hematoma? É. E quantas tem hematoma? A gente tem que provar, né? Tem que fazer prova. A gente tem que provar que estamos vivas e que queremos permanecer vivas. Eu cheguei aí, há muitos anos atrás, até a Delegacia da Mulher. E quando lá cheguei, que eu fui fazer o meu relato, a pergunta que eu recebi foi, mas quantas facadas você levou? Então, é assim, que bom que eu sobrevivi, que bom que você sobreviveu, que bom que muitas de nós, que muitas Dandaras sobreviveram. Esse ano passado nós demos uma medalha à Mulher Dandara. A Mulher Dandara é isso. Por que a escolha desse nome? Por isso, porque somos guerreiras. Temos que ser guerreiras, mas lembrando que guerreira sente dor, sente fome, precisa dormir, precisa descansar, precisa aliviar o peso do ombro, né? Que a guerreira, quando pisa no prego, o pé sangra. Somos guerreiras, mas somos, acima de tudo, seres humanos, né? Bom, eu vou falar um pouquinho aqui que estamos sendo bem acompanhados. A Gabriele Conceição coloca assim, já tive a oportunidade de estar presente em algumas ações da Casa de Dandara e é lindo o cuidado de vocês. É possível ver o quanto as mulheres necessitam. Parabéns. Fran Santos, como a casa se mantém hoje? Um trabalho como este precisa de apoio do poder público. E a Selma volta. Vocês não conseguiram emenda dos vereadores? A Lidiane Chaves coloca, para você, Tatiane, você tem uma força interna e estamos aqui para caminhar com você. Obrigada. A Valéria Alves coloca, parabéns, Casa Dandara, resistência, resiliência, a força e voz das mulheres. Então, vamos responder aqui a Fran. Como a casa se mantém hoje? Atualmente, a Casa de Dandara recebe emenda municipal, né? Estamos buscando uma outra emenda que está por vir, estadual, mas uma emenda estadual, para quem não conhece como funciona, ela demora tempos, todo o processo para poder chegar até o local, a instituição, o local para onde ela foi destinada. Então, é um processo que demora de 60 a 120 dias. Mas levando em consideração que a política, ela é um pouco, por si só, já demorada, e juntando com esse processo, provavelmente essa emenda vindo, ela chega meados de julho, agosto. E até lá, a nossa emenda atual, o recurso atual encaminhado para a Casa de Dandara, finaliza em março, mês que vem. Então, a gente não tem como se manter até essa emenda chegar. Meu Deus. A gente está buscando ajuda, pedindo apoio para todos, para que a Casa de Dandara se mantenha e continue e persista com esse trabalho que atualmente faça. Então, por isso, o podcast de hoje voltado para a Casa de Dandara, voltado para o trabalho que a gente já faz, para que esse trabalho tão fortalecido e tão bem efetivo e positivo na vida dessas mulheres chegue e reverbere no ouvido de muitas pessoas aqui do município que possam nos ajudar.
né? Como a Tati falou, chegou na casa de Dandara destruída, e assim como ela, muitas outras chegaram, estão, e tem muitas outras por vir, infelizmente. Então, nosso trabalho não pode parar por aqui. A gente precisa de apoio de empresas, pessoal da maçonaria aí, que a gente sabe, né, que pode ajudar. Por favor, nos procurem. Venha partilhar desse objetivo que a gente tem, que é cuidar e acolher outras mulheres. No momento que essa emenda estadual chegar, a Casa de Dandara vai ganhar um bom respiro. Porque a gente, com essa emenda nova que chega, ela vai ampliar os trabalhos. A gente vai conseguir contratar outra psicóloga para ajudar, outra assistente social e provavelmente uma equipe que vai cuidar de mulheres lá daquela parte da Vila Rã, da Maré Mansa, do Perequê, que infelizmente também é um lado do nosso município que está totalmente carente, necessitado de apoio, né? Então, assim, só que até esse momento a gente fica alguns meses sem condições, então a gente precisa hoje realmente de ajuda. Aí, continuando aqui, a Lilian Aquino, em meio às turbulências, permanece como espaço de acolhimento, proteção e reconstrução de vidas no Guarujá. Que o poder público reconheça essa força e assegure o suporte institucional indispensável. Betânia Santana, que bom que estamos vivas. E melhor ainda, ter vocês nas nossas vidas, eterna gratidão. É uma das atendidas da Casa Dandara. E aí Betânia coloca, a força de vocês, o acolhimento, o amor nesse trabalho, tão lindo e tão delicado, se faz presente na minha vida e na vida de muitas dandaretes. Olha que legal! Parabéns, Tatiane. A Maísa Gabriele, você é uma guerreira, que Deus te abençoe e Deus vai te abençoar muito. É um trabalho que acontece já há muito tempo, mas só em 2024 a gente conseguiu dar, né, assim, mostrar a cara, olha, estamos aqui, Sim. Estamos esperando vocês, estamos prontas para vocês. Então, é isso, o nosso pedido, o nosso apelo é que esse trabalho não pare, porque ele não pode parar. Gostaríamos até que ele parasse, se ele não fosse necessário, se não fosse preciso, se não existisse essa violência. Aí tudo bem, mas infelizmente a realidade é outra, a realidade é dura, é pesada, então o nosso trabalho não pode parar, tá? Eu falo nosso porque eu sonhei e hoje eu tenho a minha filha colocando esse sonho, né, para ser realidade, junto com colegas profissionais, Lilian Aquino, que é assistente social, se formou comigo, uma excelente profissional, a Lidiane, psicóloga, a nossa administrativo. Então, assim, eu tô sempre muito distante por conta do meu trabalho, mas a minha distância é distância, assim, do corpo, mas a alma, o pensamento, os pedidos, a briga lá fora é sempre Casa de Dandara. Tanto que aonde eu chego, eu falo, ó, Casa de Dandara. Então, não adianta, porque a bandeira onde vai, essa bandeira está sempre sendo erguida. E é isso que a gente pede, é esse apelo que a gente faz, né? Vamos manter essa chama acesa, esse trabalho vivo, pulsando, porque muita coisa boa pode sair e vai sair daí. Quero aproveitar e quero que você dê o recado aqui de amanhã, sexta-feira, o Carna Rock. Ah, é verdade. A Casa de Dandara foi chamada por dois grupos, né? O MT Fears e o Ela Mais 3, que são dois grupos, duas bandas de rock. Vai se apresentar amanhã no Procópio Ferreira, tá? Às 18h30. E é ingresso solidário. Quais são os ingressos? Desodorante feminino, desodorante ou absorvente íntimo. Esses dois itens, quem levar, fica no seu coração aí de levar 1, 2, 3, 10 unidades, vai ser revertido para a Casa de Dandara. Neste mês de março, estaremos na 6ª edição da campanha Maria Maria, onde é um dia que a gente faz um ato para essas mulheres aqui, tanto das que a gente atende, quanto outras mulheres que aparecem no evento. Então, a gente faz um dia de coffee break, entrega sacolinha de produtos de higiene e beleza, e esses produtos arrecadados vão vir para essas sacolinhas. Inclusive, eu gostaria de deixar aqui um recado para que, por favor, empresários, lojistas, comerciantes que possam nos ajudar tanto no coffee break quanto nas sacolinhas. O evento vai ocorrer no dia 26 de março, às 14 horas, lá no Salão do Sindicato, em Vicente de Carvalho, Sindicato dos Funcionários Públicos, em Vicente de Carvalho. A gente vai entregar 150 sacolinhas, 100 neste dia do evento, 50 vai ser entregue para as mães,
dos adolescentes que são recolhidos lá da Fundação Casa, e eu preciso de um coffee break para 150 pessoas. Vai ser um dia super legal, porque a gente vai ter uma feirinha de artesanato que já articulamos, vamos ter voluntários para dar massagem, maquiagem, escalda-pés. Vamos ter uma cantora, nossa queridíssima Ana Cigarra vai estar com a gente cantando nesse dia. Então, eu peço aí o apoio das pessoas aqui, dos lojistas, comerciantes, para que possam ser parceiros da gente. E quem quiser divulgar esse vídeo, aliás, por favor, divulgue esse vídeo, divulgue essa informação para chegar para outras pessoas, para a gente conseguir recolher tanto verba ou algum buffet que quiser patrocinar a Casa de Dandara com coffee break e também os produtos de higiene e beleza. Gente, pode ser batom, creme corporal, desodorante, absorvente, lápis de olho, o que for para mulher, a gente está recebendo. É isso aí. E olha só, carnaval não é só samba, temos rock. Temos rock. E o rock em prol da Casa de Dandara, isso é maravilhoso. Aí, Maísa Gabriele, parabéns, Tatiane, você é uma guerreira, que Deus te abençoe, Deus vai te abençoar muito. Lilian Aquino, as mulheres resistem e sobrevivem, Tatiane é força, resistência viva. Valéria Alves, Dandaretes, bora a luta em reconhecimento de valor ao espaço, à Casa de Dandara. Não pode parar, gente. Emily Seixas, um trabalho lindo que ajuda e ampara muitas mulheres que precisam de amor, carinho e orientação. Parabéns. Valéria Alves, ansiosa para o nosso próximo podcast. Eu quero deixar um recado também. A Casa de Dandara conseguiu arrecadar algumas roupas que foi pedido para algumas pessoas em especial. E vamos ter um bazar no dia 9 de março. Esse bazar, o valor desse bazar que vai ser arrecadado vai ser de peças desde R$3 até R$20 no máximo, assim. Vamos ter roupas, bolsa, alguns acessórios femininos. Então, todo o recurso arrecadado nesse bazar vai ser revertido para a campanha que vai ocorrer no dia 26 de março. Então, também conto com todo mundo que possa ir para esse bazar. Pessoal que tem brechó aí, que gosta de comprar para colocar nos seus brechós, por favor, compareçam nesse bazar para ajudar a gente a arrecadar fundos. É isso aí. E eu gostaria de fazer uma pergunta para a Tati. Pode fazer. Como que você tá hoje? Eu tenho que dizer para vocês, né, que não é só a mulher que sofre, né? Às vezes a gente tem alguém lá atrás, né? Eu tenho alguém, né, que é meu bebê, que é meu amor da minha vida. Então, assim, eu agradeço, né? Porque não é só a Tati, é o Samuel. Tem alguém que precisa também viver fora a Tati. Então, a partir do momento que uma mulher que ela sofre essas agressões, sofre qualquer tipo de agressão, então não é só ela. Sofre ela e sofre toda uma casa. Sofre ela e sofre todos os filhos. Então, se vocês soubessem o quanto a Casa de Dandara realmente... Eu tenho que realmente bater na mesma tecla. Ajuda a gente. Vocês não nem ficava aí só pensando em ajudar. Já estava ajudando. Nem pensava em ajudar. Já estava ajudando. Já estava pegando lá o Pix. Já estava pegando o que fosse lá para ajudar a Casa de Dandara. Porque tem muitas famílias. Eu falo família, eu não falo do homem, eu falo da mulher. Porque a mulher, ela tem que ser pai, ela tem que ser mãe, e ela tem que cuidar de toda uma casa. É o pilar, né? É o pilar. É isso mesmo. Se não fosse, primeiramente, Deus e vocês, a Casa de Dandara não ia existir. Precisamos agradecer aos nossos parceiros, o pessoal lá do Acapulco, que sempre doa verduras e legumes. O condomínio Acapulco é o nosso grande parceiro. A gente vira e mexe, recebe Elaine. Às vezes é de manhã, Elaine, tem colheita, você quer pegar hoje? Eu falo, meu Deus, mas hoje assim, rápido. Aí a gente corre, dá um jeito, vamos lá, pega as verduras, legumes e distribui para as mulheres. É muito lindo ver. Eu falo, gente, tá aqui, pega cada um que quiser, o que puder, o que gostar, e a gente divide e doa para elas. É extremamente... Também agradecer ao Grupo Escoteiro, Lobo Guará, aqui do Guarujá, que conseguiu arrecadar alguns absorventes que a gente distribuiu junto com a comissão da mulher da OAB aqui do Guarujá também, que deu pra gente alguns absorventes, somamos acho que um total de 130, 150 absorventes que doamos aí pro consultório na rua distribuir para as mulheres em situação de rua. Então a Casa de Dandara não é só ali atendimento psicossocial, gente, é muito mais que isso, tá? É bem amplo. Exatamente. E isso foi uma ideia nossa, porque assim, existe uma lei que a mulher ela pode ir até a UBS, a USAFA e requerer o absorvente dela.
Só que isso não alcança a mulher em situação de rua, que eu coloquei aqui no início, antes da sua chegada, que a mulher em situação de rua, ela escolhe um violentador, né, para que ela consiga se livrar, escapar de 3, 4 violentadores. E aí essa mulher em situação de rua, ela não tem muitas vezes um RG, um CPF, não tem um documento, então assim se sente constrangida de ir até uma USAFA, uma UBS buscar o seu absorvente. Então esses absorventes arrecadados, eles são entregues para o consultório na rua, que tem um vínculo muito grande com essas mulheres, e aí faz essa distribuição, porque a mulher na rua, ela sente dor, ela menstrua, ela tem cólica, ela tem fibromialgia, né? Ela tem febre, dor de cabeça, enxaqueca e por aí vai. É um ser humano, é uma mulher. E algo também que a gente já tinha colocado anteriormente, quando a gente cuida de uma mulher, a gente está cuidando de uma família, é uma rede. A violência, ela não atinge só a mulher, ela atinge quem está ao lado da mulher. Né? Quando a mulher sai daquele ciclo de violência, ela não sai sozinha. Quando ela sai das águas, ela sai trazendo alguém pelas mãos, né? E é isso. E quando ela levanta a cabeça, quando essa fênix ressurge, ela não ressurge sozinha. Ela alça voo e alça voo com alguém segurando nas mãos dela. E é isso que a gente tem que pensar, né? É por essa mulher, é por essa família, por essas crianças que serão amanhã, né? Uma criança que teve toda a sua infância envolta em violência, como vai ser o amanhã dessa criança? O que esse menino vai reproduzir? A violência, porque para ele é normal, né? Ele viveu a violência durante toda a sua fase infantil. Então, amanhã a reprodução é normal, né? Como que a gente vai colocar para aquela criança que está errado? Mas ele foi criado assim, né? Ele vivenciou isso durante a sua infância, a fase onde ele estava, como que fala, tendo o seu cognitivo trabalhado, né? O seu aprendizado, as suas memórias. O que ele traz nessa bagagem de memórias? Violência. Então, é normal, né? Então, quando a gente estende a mão para uma mulher, nós estamos estendendo a mão para a família como um todo. E é isso. A Betânia tá aqui colocando que vai ser um dia muito especial com a Ana Cigarra, que é vizinha dela. Eu adoro a Ana Cigarra, uma cantora maravilhosa. Inclusive, ela tem uma música que fala sobre a violência. Doméstica. O Juan SPC, parabéns pelo lindo trabalho na Casa Dandara. Vamos nos unir e fazer que a casa continue esse trabalho maravilhoso. Antônio Ricardo Lourenço. Lourenço, é você? Boa noite, Lourenço. Muito obrigada. Neuza Nega, parabéns pelo lindo trabalho na Casa de Dandara. E é isso. Eu quero aqui agradecer pela confiança que você teve, porque é difícil. Chega um momento que a gente não confia em mais nada e em mais ninguém, né? E é nesse momento que a gente vai. Porque quando a gente perde a confiança, a esperança, perde tudo, né? E então, muito obrigada por você ainda já assim... No final das suas forças, como você bem colocou aqui, que você já estava pensando em tirar a própria vida, você deu o direito para a Casa de Dandara, você acreditou, você confiou, né? Você teve um fiozinho de esperança e a Casa Dandara conseguiu corresponder a essa confiança, tá? Então eu agradeço imensamente a você e a todas as Dandaretes, né? Que agora vai pegar esse nome. A todas as Dandaretes que têm procurado essa casa, né? Que têm se sentido acolhida e que hoje também já estão acolhendo outras mulheres. Você hoje já pode acolher outras mulheres. Com certeza. Né? E agora, né? Para ver como é uma situação bem complicada, antes de vir, né? Fiquei sabendo que uma vizinha, né? O esposo, né, jogou uma lata de cerveja e ela se encontra machucada. Então, assim, não é só falar, é algo que acontece por trás. Então, assim, até quando a gente vai admitir passar por isso? Ah, não é nada, é porque ele está nervoso, ele está bravo, ele hoje não teve, né? Alcoolizado, não teve um dia bom no trabalho. Aí vai deixando passar. E por esse deixar passar, por isso que as estatísticas das mulheres que estão morrendo, o feminicídio tem sido muito grande. Muito grande. E como eu coloquei aqui, Tatiane, não só para mulher cis, mas para mulher trans também, que é mulher. Sim, sim. É mulher. Você se sente mulher, você é mulher. Com certeza. Então você precisa de cuidados, né? Como qualquer outro ser humano e como qualquer mulher cis. Então não tem essa separação, essa diferença. Não. Ah, mas ela é mulher trans. Ela é mulher.
Vulnerável como qualquer como uma qualquer outra. outra, ela é um ser feminino, né? E precisa desse olhar. Então, assim, eu tenho uma música da Rita Lee que eu amo muito, que é... Eu sempre peço aqui, eu esqueço o nome. É Cor de Rosa Choque, não é isso? Eu acho que é. Amo essa música, porque, assim, ela é o nosso universo, né? Ela retrata muito, né? Nós somos frágeis e, ao mesmo tempo, somos muito fortes, porque não é qualquer um Que aguenta, que que a gente aguenta o que a aguenta. gente aguenta. Muita coisa. Entendeu? Não é qualquer um. E antes de finalizar também, eu gostaria de agradecer toda a rede que já procurou e vem procurando a Casa de Dandara, pro nosso trabalho. Ao CREAS, que está sempre com a gente, buscando mandar mulheres para a gente cuidar, para a gente tratar os adolescentes. Ao Tribunal de Justiça também, que vira e mexe, liga. Elaine, posso mandar? Posso isso, posso aquilo? Eu sei que às vezes a nossa assistente social e a nossa psicóloga tá chegando. Aí eu falei, calma, gente, daqui a pouco o sufoco chega. Mas também a Defensoria Pública, que manda as mulheres, a Tati veio através de lá, né? E hoje, para mim, foi um relato incrível ouvir da Renata que ela encaminhou pra gente de forma estratégica, porque ela sabia que a gente ia conseguir acolher a Tatiane de um jeito que nenhum outro lugar seria acolhido. E, de fato, hoje a gente vê o resultado, o quanto a Tati está empoderada. Eu, assim, para você ter ideia, Elaine, que eu vim de outra psicóloga e ela disse assim para mim, volte para ele. Então, assim, naquele momento, se eu tava pior, eu fiquei mais pior ainda. Eu fiquei sem acreditar. A Casa de Dandara veio, sabe quando é que nem fala, né? A luz no final do túnel veio para mim realmente como a luz no final do túnel, porque eu fiquei com medo. Tatiane, de novo eu lhe agradeço imensamente, tá? Por ter acreditado, por estar aqui, se expondo, se colocando, né? Falando do antes e do hoje, né? Do depois. Elaine, agradeço imensamente por você estar tocando com tanto amor, com tanto carinho e dedicação esse trabalho que diz muito para mim, que representa demais, que é extremamente significante na minha vida. Eu lá atrás, eu precisei de uma casa de Dandara e eu não tive essa casa de Dandara. E muitas vezes quando eu perguntava, o que foi isso? Aí eu respondia, eu caí. Foi um tombo que eu levei, eu escorreguei, na hora de subir no ônibus, né? E só Deus e eu sei as quedas que eu levei. E aí tem um ditado engraçado que as pessoas falam, todo mundo vê as pingas que eu tomo, mas não vê os tombos que eu levo. E é mais ou menos por aí, né? Eu tinha 3 filhos pequenos e que eu precisava sustentar, precisava criar, e eu não tinha tempo. Eu não tinha tempo para olhar para mim, porque eu tinha meus filhos para criar. Eu não tinha ninguém que cuidasse dos meus filhos pra mim. Nem tempo, nem apoio para E sarar nem as apoio. feridas, né? Nunca tive. Mas eu consegui. E por eu ter conseguido, tem muitas mulheres que vêm na mesma toada que eu, que conseguem, e outras não. E a gente precisa estar com as mãos estendidas. E eu tenho uma palavra que eu amo de paixão, que é Ubuntu, que eu só sou porque nós somos. Então eu agradeço imensamente a Elaine por estar coordenando a Casa de Dandara, a assistente social Lilian Aquino, que é uma parceirona, a psicóloga Lidiane, a nossa administrativa agora, que é Giovana. Não lhe conheço ainda pessoalmente, porque o meu tempo é muito curto. Nossa, a Giovana mas... chegou assim, num momento turbulento da Casa de Dandara. Mas ela tá me ajudando, eu tenho muito que agradecer por uma semana dela já, porque você conheceu ela já, né? Ela tá sendo meu braço direito realmente lá. Elaine aqui. E quando eu vejo, ela já tá pensando na frente. Então, Giovana, ó, gratidão, viu? Eu sou aquela que fica com chicote atrás, sabe, Giovana? Brigando, Elaine, não é assim, ó, Elaine, vem por aqui, ó, Elaine, olha ali. Então, eu dou aquelas cutucadas, né? Às vezes eu penso, caramba, as meninas vão falar qualquer dia, pô, mas você nem tem tempo de vir aqui e fica cutucando a gente. Mas não é, eu não tenho tempo de ir lá, mas eu estou, né, correndo de outras formas. Então, assim, eu conclamo, mais uma vez eu peço às minhas irmãs, às minhas amigas, às minhas companheiras, às minhas comadres, vem junto nessa luta. Essa luta não é minha, essa luta não é da Tatiane, não é da Elaine, é nossa. Não importa se você nunca viveu. Que bom que você nunca viveu. Então vamos ajudar que outras mulheres deixem de viver, sabe? Quando eu
penso, pô, não tá mexendo comigo, não quer dizer nada, porque eu nunca vivi, não sei o que é isso. Caramba, que legal, cara, que tu nunca viveu, que tu não sabe que dor é essa. Mas tem muitas mulheres passando, Se tem colocar no muitas lugar do mulheres outro, né? vivendo essa dor, sentindo essa dor. Então vem junto com a gente, ajuda a Casa de Dandara a permanecer aberta e ativa. Ó, tem um recado aqui da Dona Maria Ilza, nossa queridinha também. Opa, Maria Ilza Pereira, boa noite. Eu falo por experiência própria. Eu encontrei acolhimento, ter tido violência física e psicológica, porta aberta, por apoio à Casa de Dandara, psicóloga Lidiane, Lilian aqui no assistente social, a Poliana. Vamos Poliana, agradecer, nossa né, parceirona. nossas voluntárias. Isso. Vou ver se eu lembro o nome de todo mundo. A Poliana, que é nossa terapeuta lá, nossa massagista maravilhosa. A mestra Maria Mara, que tá com a gente também pra tudo. Inclusive vai dar aula de dança na Casa de Dandara. A Luciana, a professora Luciana, que vai começar aí a abertura de chakras, vai começar a aula de biodança. Já estou sendo procurado. Hoje fui procurada pela biodança também. A Eleni, que também é massagista, ajuda a gente pra caramba lá. A Kimberly, nossa design de sobrancelha. A Angélica, que faz os escaldapés maravilhosos, que as meninas amam, adoram. A nossa querida assistida também, a Ellen, que tá sempre ajudando a gente, junto com a Kimberly no design de sobrancelha. A Isabela, nossa transista. A Estelle, que também é transista, que vira e mexe, a gente aparece com as trancinhas, são as nossas assistidas que fazem. A gente coloca elas pra ajudar ali com a gente. Ai, meu Deus, deixa eu ver quem mais. Eu acho que eu falei o nome de todo mundo. Andressa, que é parceira também, vira e mexe, me ajuda com as artes, com as coisas. Acho que é isso, né? Lutimira Paiva, Lutimira, Amélia, Gabi, Driele. Ai, muita gente. É uma corrente grande de É, parcerias, É né? muita gente. A Josi, né? A Josi. Que é quando a gente tem um cofre que não tem pra onde correr, a Josi que faz os bolos, faz as tortas, a Paula. Luísa. A gente tem um grupo legal. Tem. Então, vamos finalizando por aqui. Tem mais 2 recadinhos que é da Betânia. Eu também vim de outra psicóloga, também que não chegou nem perto do atendimento, e principalmente da Casa Dandara. Vamos dar muitos nomes aos bois. A Maria Ilza, a última, muitas vezes entrei chorando na Casa Dandara e saí muito feliz por terem tirado minhas dores, em geral psicológico, físico, e com muita esperança de apoio até o fim, o sucesso de muitas lutas. Maísa, Tatiane, uma pessoa maravilhosa. Laisa te ama muito. Betânia, todas são maravilhosas, somos abençoados por existir a Casa Dandara. Juan, vamos todos nós ajudar para continuar. É isso. Muito, 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 muito obrigado mesmo, tá? Cada atuação e cada ação da Casa Dandara é uma realização na minha vida, por tudo que eu passei na minha vida, tá? Gente, a professora Renata. Eu sabia que talvez esquecendo de alguém. Desculpa, mas Renatinha chegou para dar um gás na gente. Ela é toda acelerada, toda... Qualquer dia a gente vai trazer ela aqui, né? Pra falar. Isso. Mas ela chegou com um gás do caramba com a gente. Fez o projeto de livros, História com Sabor. Que no começo... Como é que é? Qual a história tem o seu... Qual sabor tem a sua história? Esse é o nome do projeto. Que chegou ali com 30 e poucas mulheres. Foram livros, uma receita de cada mulher. Que no início foi meio... devagar. Daqui a pouco, quando a gente foi ver, já tava todo mundo falando sobre receita. Fizemos um almoço com cada receita. Foi maravilhoso. Então, assim, professora Renata, muito, 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 muito obrigado por todo voluntário, todo tempo e período despendido pra gente. As meninas só têm a agradecer com o seu apoio. Tem a Shirley também, né? A Shirley, a Shirley, que ajudou a gente no último dia D, agora que foi em dezembro, correu para poder arrecadar o coffee break, os salgadinhos. Obrigada, Shirley. É muita gente. É muita gente. A Renata da Defensoria, parceirona, muita gente, Paola, né? Paola. Então é isso, minhas amigas, meus amigos também, que também tem, os homens precisam enxergar o trabalho que é feito, né? Então, a gente precisa que os homens ouçam. O meu marido fala que as rodas de conversa tem que ter homens, os homens têm que estar preparados para derrubar essa violência que tem por aí. Muito obrigada por mais esse episódio do Voz de Dandara e finalizo aqui. Vem junto com a gente. Não deixa a gente sozinha, não.
tá? Sozinha a gente não consegue nada e nós precisamos de muita ajuda, tá? Muito obrigada a todos vocês.